Seu Direito. Todas as segundas-feiras, o Dr. Fernando Quercia, que é advogado tributarista, participa com a gente aqui no quadro Seu Direito. Sempre traz temas de muita relevância do lado do direito e também chamando a atenção aí para as pessoas que têm dúvidas. Mas esta segunda-feira, hoje, Dr. Fernando, acho que o senhor nunca foi tão requisitado quanto hoje por causa desse assunto que nós vamos tratar aqui, que é a reforma tributária. Boa tarde, doutor Fernando, seja bem-vindo. Boa tarde, Guarizo, boa tarde a todos os ouvintes da CBN, grande prazer em estar contigo aí novamente. Bom, vamos começar então falando da reforma tributária, porque a gente vai ter diferenças para o cidadão e para o empresário, né? E aí, eu quero que o senhor explique para a gente, né? Isso vai tornar a vida da pessoa física mais fácil ou mais difícil, mais cara ou mais barata, e do lado da pessoa jurídica também. Esse texto que está aqui agora, porque ele pode ser mudado, né, doutor Fernando? Perfeitamente, Guarizo. O que nós tivemos até agora foi a votação na Câmara dos Deputados, né? Que é a famosa Câmara Baixa. E agora vai para o Senado analisar a proposta de emenda à Constituição e, se for o caso, alterar alguma coisa, né, antes de passar para a sanção presidencial. Mas vamos lá. É muita coisa, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que imaginar, eu tenho ouvido, você fala de ser muito requisitado, mas o duro não é isso, o duro é você ficar ouvindo tudo que vem de todos os lados, né? Só no WhatsApp, o que vem de teses boas e ruins sobre a reforma tributária é um negócio impressionante. Mas, basicamente, né, Guarizo, eu acho que o que a gente precisa entender nesse momento, porque é que se trata de essa reforma, ela começa com essa PEC, que é uma emenda à Constituição, ou seja, está se mudando a Constituição, né, para depois mudar a forma de tributar. E essa forma de tributar, ela depois dessa PEC, ela vai ser seguida de uma outra legislação, né, que é uma legislação ordinária, que vai regulamentar tudo isso que está sendo aprovado agora. O que eu quero dizer é que é muito difícil hoje você imaginar, né, aquilo que mais impacta o cidadão, o que ele mais quer saber, e as empresas. Vai ser bom ou ruim? Vai aumentar a carga tributária ou não? Então, assim, a gente tem ouvido muita coisa de muita gente, mas a princípio a gente não consegue ainda chegar nesse consenso. Por quê? Porque não foram definidas as alíquotas que vão ser cobradas dos novos impostos, né? Importante colocar, né, que muitas vezes isso na cabeça das pessoas que não estão muito ligadas no assunto, é que essa reforma, ela na verdade, ela começa a partir de 2026 e ela só vai terminar em 2032. Ou seja, ninguém vai ter algum impacto imediato a partir do ano que vem ou do próximo ano por conta dessa reforma. E isso também é uma coisa que preocupa, porque, na verdade, a gente vai ter que conviver aí durante um período, desse período de 2026 a 2032, nós vamos ter que conviver com duas legislações tributárias diferentes. Como é que vai ser isso, né? Então, é muito complicado ainda a gente ter uma análise. Eu acho que precisa terminar essa votação no Senado, a gente ter convicção de que a reforma ela vai estar aprovada da maneira que ela vai estar aprovada e aguardar depois a legislação que vem seguindo, a legislação que vai seguir a essa reforma constitucional, para ver como isso vai mudar. Mas alguns pontos, eu tive estudando aí, alguns pontos eu gostaria de passar hoje aqui para os ouvintes da CBN. Eu acho que vale a pena a gente já colocar, porque são formas que já estão sendo tomadas e que, a meu ver, não serão modificadas, mesmo nessa releitura do Senado, né? Então, só para a gente entender, a gente até já falou sobre isso aqui, serão serão extintos 5 tributos e serão criados 2 tributos diferenciados. O primeiro, que é a contribuição sobre bens e serviços, que é o CBS, que vai substituir os impostos federais, o IPI, o PIS e o COFINS, né?
E o segundo, que é em tese o mais polêmico, que é o IBS, é o substituto do ICMS e do ISS. Por que ele é o mais polêmico? Porque é dele que pode surgir os temidos aumentos da carga tributária, principalmente para o setor de serviços. É isso que está dando mais medo aí nos especialistas aí. Eles estão enxergando, eventualmente, que isso pode ocasionar uma alta muito grande dos impostos a serem pagos para o setor de serviços. Isso pode impactar, inclusive, dentro do sistema financeiro, impactar na própria inflação que o país possa ter, né? Então, assim, o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, ele vai substituir o ICMS, que é o imposto estadual, e o ISS, que é o imposto municipal, né? O fato gerador do IBS, ele vai abranger uma gama de negócios jurídicos muito grande, inclusive bens materiais e imateriais, locações, licenciamentos, prestação de serviço. Então, imagina o seguinte, a gente está analisando aqui que essa unificação ela tende a acabar com diversas discussões que existem hoje, principalmente com relação às novas tecnologias. Por exemplo, a questão do software de prateleira, o software feito sob encomenda, a tributação da alocação de software, a tributação dos contratos de streaming, que é uma coisa que gera muita discussão na justiça ainda, né? Isso é serviço ou é produto? Paga ICMS ou o ISS? Essas discussões tendem a acabar, né? Com relação à importação, também tem algumas mudanças que eu reputo seja bastante interessante, porque o inciso 2º do artigo 156A, né, que está na reforma tributária, ele estabelece que o IBS ele vai incidir sobre a importação de bens materiais e imateriais, inclusive direitos, ou de serviços realizados por pessoa física e jurídica, ainda que não sejam contribuintes habituais do imposto, qualquer que seja a finalidade. Ou seja, na importação, o IBS ele atinge todo mundo, né? E nesse caso, a importação ela vai ser tributada sempre que se realizar a entrada de bens ou serviços de procedência estrangeira no território nacional, independente do importador ser pessoa física ou jurídica. Acabam as discussões sobre a não incidência de ICMS na importação de pessoa física ou jurídica que não seja contribuinte do imposto. Essa norma ela resolve a questão ao incluir expressamente que a pessoa física pode fazer a importação e sobre ela vai incidir o imposto, né? Vale destacar, inclusive, que nas importações de bens, o local do fato gerador do IBS é o domicílio do importador, ou seja, aquele que importar, aquele que trouxer a mercadoria para dentro do país, no caso de bens, quem vai ser, lá que vai constar como o fato gerador. É lá que vai ser pago o imposto, é aquele estado que vai ganhar com isso, né? Dando um revés aí para exportação, tem um fator bastante interessante também, que eu acho que é bastante benéfico. O IBS, isso está no inciso 3º do artigo 156, ele não vai incidir sobre as exportações, né? Passado ao exportador a manutenção dos créditos relativos às operações da qual ele seja adquirente de bens, material ou imaterial ou serviço. O que quer dizer isso? O texto ele cria uma imunidade sobre a exportação, né? Não vai incidir o imposto, e a pessoa que teve lá, que produziu um bem e depois exportou, ela vai continuar tendo direito a esses créditos, que é os créditos dos impostos que ela pagou lá atrás. Como não vai mais existir a cumulatividade, ela vai poder se creditar desses impostos que ela pagou, né? E a gente espera que essa normativa, né, essa lei complementar que vai normatizar isso aí, ela venha dar, inclusive, fim a uma outra discussão, porque na prática hoje, quem exporta tem sempre dificuldade de reaver os créditos junto ao Estado, né? Então eu acho que se tiver uma lei complementar que seja nesse aspecto resolutiva e mais a cumulatividade, né? Então eu acho que essa é uma questão que vai também ser muito benéfica para as indústrias, principalmente, né? E falando na não cumulatividade, que eu acho que é o grande ganho dessa reforma, né? O IBS ele não vai ser cumulativo. O que é isso? Cada etapa da produção e da comercialização, ela vai poder descontar do seu imposto a pagar
tudo que foi pago anteriormente na cadeia de produção e comercialização. E o imposto pago pelo consumidor na etapa final da venda, ele vai corresponder ao que foi recolhido ao longo de toda a cadeia de produção e comercialização. Ou seja, nós não vamos mais pagar imposto sobre imposto acumulado, como existia antigamente, né? Inclusive, no caso do IBS, o ponto mais positivo que eu vi até agora, né, dentro dessa reforma, é a questão do cálculo por fora, ou seja, vai ser um tributo que o cálculo dele vai ser feito por fora, que modifica o modelo do ICMS hoje, que é um cálculo por dentro, né? Nós tivemos recentemente aí um julgamento, por exemplo, que a gente até já falou também disso aqui no nosso espaço, que foi a exclusão do PIS, do ICMS, da base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, agora, essa prática sacana de incluir um tributo na próxima base, cobrando imposto sobre imposto, ela vai ser modificada. Eu acho que isso é um fator bastante relevante e interessante, né? Também acho que é bastante interessante a gente falar sobre a questão da extinção dos benefícios fiscais. Por quê? Porque a PEC 45, ela veda a concessão de benefícios fiscais que reduz a base de cálculo do IBS pelos estados. Ou seja, na prática, a gente vai acabar com as guerras fiscais que hoje existem, né? Ela põe um fim na prática da concessão desses benefícios fiscais pelos estados e municípios. Essa norma, ela vai garantir a simplicidade da tributação, vai reforçar a neutralidade e garantir a isonomia, né? Além de acabar com a guerra fiscal. E nesse aspecto, para São Paulo, isso vai ser excelente. São Paulo sofre muito, a gente também já falou aqui nesse espaço sobre isso, né? Por exemplo, nós temos aqui benefícios fiscais em Minas Gerais, Extrema, que é uma cidade aqui na fronteira nossa crescendo muito, e com isso, as empresas que estão dentro de São Paulo, elas serão privilegiadas, né? Eu tenho outro tópico aqui também, Guarizo, que eu até fiz questão de destacar também, que achei bastante interessante também, que é o inciso 11, que libera da incidência do IBS as prestações de serviços de comunicação nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita. Ou seja, está dando aí uma imunidade tributária aí para as rádios, né? Eu achei bastante interessante. Legal. No mais, cada estado, embora a legislação vai ser única para o Brasil inteiro, cada estado ainda vai ter, vai poder fixar a sua alíquota do imposto, por meio de lei própria específica, né? Então, agora vamos aguardar o Senado para ver se muda algo, ou muda tudo, ou não muda nada, e ver como que isso vai ser implementado a partir de agora. Com certeza. A gente volta a falar desse assunto, então. Doutor Fernando Quercia, muito obrigado pela participação aqui, de ter esclarecido